Hoje, então, a aula é de glândulas anexas. Então, o que seria glândulas anexas? Na aula passada eu passei o canal alimentar, que é desde a boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos. Tá? Então, o canal alimentar, ele capta o alimento, ele digere o alimento, ele absorve o alimento e elimina o restante, os resíduos. Tá? As glândulas anexas, elas não fazem digestão e nem absorção. O que elas vão fazer? Elas vão produzir substâncias que caem no canal alimentar, que daí essas substâncias vão degradar ou proteínas, ou carboidratos, ou lipídios, assim por diante. Tá? Então, quando a gente começa com glândulas anexas, então aqui para todo mundo poder ver, as glândulas anexas, elas são divididas em dois grupos. O primeiro grupo é as glândulas salivares. Então, salivares vão produzir a saliva, vão estar na cabeça. As glândulas salivares tanto podem ser maiores quanto menores. Tá? As menores é de difícil identificação. Tá? Então, não tem tanta necessidade de estar passando aqui. Então, o que eu vou passar são as maiores. As salivares maiores são em número de 3. Então, a primeira glândula que eu vou ter é essa aqui, ó. Então, eu tenho a orelha. Na frente e abaixo da orelha, eu vou ter essa glândula grande aqui, ó, que é a glândula parótida. É. Então, das salivares, ela é maior. Então, onde ela se localiza? Anterior e inferior à orelha. Aqui, professor? Isso. Vejam só, a parótida, ela vai ter um ducto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse ducto aqui, ó, tá? Que é chamado ducto parotídico. Esse ducto, ele vai fazer o quê? Ele vai sair daqui da glândula parótida, vai trazendo toda a saliva, vai penetrar aqui os músculos da face, tá? O bucinador, e vai se abrir dentro da boca, tá? E vai jogar a saliva lá dentro, tá certo? Então, essa aqui é a parótida. Abaixo aqui, ó, eu vou ter a mandíbula, não tem? Sim. Abaixo da mandíbula eu tenho essa outra glândula aqui, ó. Então, deixa eu tentar pegar aqui um pouquinho, trazer um pouquinho para cá, para vocês conseguirem observar. Então, aqui eu tenho a mandíbula. Abaixo da mandíbula tem essa glândula aqui, tá? Como ela está embaixo da mandíbula, ela é chamada de submandibular. Abaixo da mandíbula, tá? Submandibular. Essa submandibular, ela vai produzir a saliva, vai eliminar por um ducto que passa aqui por dentro, e ela vai se abrir aonde? Então, se eu virar a cabeça, eu vejo aqui, ó, a língua, tá certo? Uhum. Debaixo da língua aqui, eu vou ter vários ductos, tá certo? Não tem, quando a gente abre a boca e a gente olha no espelho, não tem a língua, um freinho da língua, e de cada lado não tem uma pequena abertura? Tem. Ali é onde ela vai se abrir para jogar saliva na boca, tá? Tanto da glândula submandibular, que é aquela que eu mostrei agora há pouco, e aqui embaixo da língua, ó, eu tenho essa outra pequena glândula aqui, ó, que é a sublingual. Aonde, professor? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Ah, tá. Tá? Então, aqui eu tenho a língua, vou ter os músculos aqui, só que eu vou ter a glândula sublingual. A sublingual vai produzir a saliva e vai eliminar a saliva nesses dois orifícios, onde a submandibular elimina, e também em vários outros orifícios que fica totalmente embaixo da língua. Tá? Então, o que vocês têm que entender é o quê? Qual é a função das glândulas salivares? Produzir a saliva. Uhum. Quais são? Então, eu tenho aqui a parótida, a submandibular e a sublingual. Tá certo? Aonde que ela se abre? Então, a parótida, ela vai se abrir no vestíbulo bucal. Tá? Então, você tem os dentes, não tem os dentes? Aqui, ó. Ó, então, eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui eu tenho os dentes superiores, tá certo? Mais ou menos aqui, ó, a nível do segundo dente molar, ele vai ter uma abertura, que é a chamada papila parotídica, tá? Se vocês passarem a língua lá no fundo,
vocês sentem uma pequena elevação na bochecha. Tá? Essa é a papila parotídica. Aqui é meio difícil de você ver, porque depois no cadáver ela se retrai, ela acaba se fechando, então é mais difícil de você ver. Tá certo? Então a parótida é a única que vai se abrir independente, aqui no vestíbulo bucal. Tá? Agora, a submandibular e a sublingual, elas vão se abrir debaixo da língua. Tá certo? Debaixo da língua. Ok? Então, essas são as glândulas salivares maiores. Certinho? Pegaram? Tá. Uma segunda glândula que a gente tem, tá, no corpo é o fígado. Tá certo? Professor, tem como tirar essa cabeça para lá, não? Essa cabeça? Nós puxa para cá. Ó, vejam só, ó. Então, vejam só. Isso aqui é um fígado. Tá certo? Claro que aqui eu tenho vários fígados, cada um com seu tamanho, porque é cada um de uma pessoa. Mas vejam só. Oi? Estava arrebentando. Então vejam só. O fígado, aonde que ele é localizado? Primeiramente, tá, a gente sabe que é na cavidade abdominal. Mas em que região? Hipocôndrio direito. E ainda um pedaço desse lobo menor aqui, que é o esquerdo, pega a região epigástrica. Tá? Que é bem aqui, quase na boca do estômago. Tá certo? Então, a posição que ele fica. A posição que ele fica. Qual, então, aqui, ó, em mim, ele ficaria assim, ó. Tá certo? Do lado direito. Nossa, ele é muito grande. Então, se eu levantar, ele ficaria mais ou menos aqui em mim. Tá certo? Então, esse é o fígado. O fígado, quando a gente estuda a fisiologia do fígado, ele apresenta mais de 400 funções no corpo humano. Tá certo? Então, assim, no digestório, uma das principais funções dele é a produção da bile, aquele líquido esverdeado, amargo, tá? Que antigamente os avós chamavam de fel, né? Então, para que ele vai produzir a bile? Para degradar a gordura, lá no duodeno. Tá certo? Então, vejam só. Como o duodeno, ele fica, como o fígado, ele fica desse jeito, aqui em cima, separando a cavidade torácica da abdominal, tem um músculo que é o músculo diafragma. Tá? Então, o músculo diafragma, ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai cobrir, ele vai cair por cima do fígado. Então, tanto em cima quanto na frente do fígado. Tá certo? Tanto que se eu observar, essa parte do fígado que fica voltada para frente, em contato com o diafragma, ela é totalmente lisa. Tá vendo? Agora, ele vai ter uma outra parte, uma outra face, que vai ficar voltada para trás, em contato com os órgãos, com as vísceras. E se eu observar aqui, ó, ele é todo cheio de ondulação. Por quê? Cada víscera deixa sua marca nesse órgão. Então, primeira coisa que eu vejo no fígado, que ele apresenta duas faces. Uma totalmente lisa, que é a diafragmática, e uma totalmente ondulada, que é a visceral. Face diafragmática e face visceral. O que são vísceras mesmo? Os órgãos abdominais. Tá? Vejam só. Além dele ter duas faces, ele vai ser formado por lobos. Tá? Então, cada partezinha que forma ele é um lobo. Então, na face visceral, quantos lobos eu estou vendo? 2. 2. Esse aqui, ó, que é muito maior, e esse que é menor. Tá certo? Esse maior, esse lobo maior, é o lobo direito, porque ele vai ficar para o lado direito. Ó. Tá certo? E esse menor é o lobo esquerdo. Tá? Então, o maior é o direito e o menor é o esquerdo. Tudo isso eu vejo na face diafragmática. Tá? Deixa eu pegar um outro fígado que dá para ver melhor. Deixa eu ver, acho que é esse aqui. Vejam só. Ó. Então, aqui é um outro fígado, tá certo? Aqui, então, tem a face diafragmática, lobo direito e lobo esquerdo. Aqui no meio, tá vendo que entre os dois lobos tem uma membrana? Essa membrana é um ligamento, que é chamado ligamento falciforme.
Tá? Então, na face diafragmática, separando os dois lobos, tem o ligamento, que é o ligamento falciforme. Tá? Ele é chamado falciforme porque ele tem a forma de uma foice. Então, ele começa aqui, ó, e ele se encurva aqui para dentro, igualzinho uma foice mesmo. Separando os dois? Os dois lobos, o direito e o esquerdo. Tá? Que é o ligamento falciforme. Tá certo? Agora, o que eu vejo na face visceral? Então, vamos observar esse fígado aqui, ó. Então, a face visceral, eu vou enxergar um lobo maior, que continua sendo o direito, um lobo menor, que continua sendo o esquerdo, só que agora aparecem dois lobos a mais, um em cima e outro embaixo. Esse de cima aqui, ó, esse de cima, ele é chamado lobo caudado. Caudado. Por quê? O lobo vem e vai formar uma pequena cauda aqui, ó. Como se fosse um rabinho, ó. Tá certo? Então, lobo caudado é o de cima. E o de baixo, ó, que é esse lobo aqui, ó. Deixa eu só tirar isso aqui. Isso aqui, ó. Esse lobo aqui, ó. Tá? É o lobo quadrado. Porque ele tem uma forma quadrada. Tá certo? Aqui, ó. Esse é o quadrado. De baixo. E o de cima é o caudado, porque ele apresenta uma pequena cauda. Tá? Então, na face visceral, eu enxergo o quê? O lobo direito, o lobo esquerdo, o lobo caudado e o lobo quadrado. Tá certo? Além desses lobos, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar esse outro ligamento aqui, ó. Tá? Que é o ligamento redondo. Esse ligamento aqui, ó. Tá certo? Aqui, ó. Ligamento redondo. Tá? Esse ligamento redondo, ele é um resquício da veia umbilical. Então, o que acontece? Lá na circulação fetal, tem a placenta, tem o cordão umbilical, e todo o sangue que vai para o feto da mãe já está oxigenado, mas ele vai passar primeiro aonde? No fígado. Ele tem que passar no fígado primeiro. Então vem a veia umbilical e entra no fígado. Tá? Depois que a criança nasce, você corta o cordão umbilical, essa veia ela vai ficar totalmente vazia, ela vai se fechar e vai se transformar em um ligamento, que é chamado ligamento redondo. Tá certo? Beleza. E onde que ela vai se ligar mesmo? Oi? Onde que ela vai se ligar? Então, aí, depois que a criança nasce, então, se você pegar no adulto, o que acontece? Esse ligamento redondo, ele vai prender o fígado na parede anterior do abdômen. Vai até lá no umbigo, na parte de dentro, porque ele prende. Tá certo? Bom, vejam só. Além, então, dos lobos e desse ligamento redondo, ainda na face visceral, a gente vai ter essas depressões aqui, ó. Tá certo? O que são essas depressões? Essas depressões é como se fossem marcas deixadas pelos órgãos que estavam em contato com o fígado, atrás. Tá? Então, vejam só. Se o fígado vai ficar assim em mim, que órgão que eu tenho aqui atrás? O rim. Ó. Então, aqui, ó, essa impressão é chamada impressão renal, porque é deixada pelo rim. Mais abaixo, aqui, ó, tá? O fígado vai estar em contato com a flexura cólica direita, lá do intestino grosso. Então, não é o cólico? Cólon. Então, aqui eu vou ter a impressão cólica. Tá, ó. Impressão cólica. Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, nessa pequena impressão aqui, ó, vai estar em contato aqui o duodeno. Então, aqui eu vou chamar de impressão duodenal. Essas três eu vejo no lobo direito. E no lobo esquerdo, eu vejo somente duas. Aqui, ó, tá vendo que ele é um pouquinho mais afundado? É por aqui que vai passar o esôfago.
Então, aqui eu vou chamar de impressão esofágica. E aqui, ó, na maior parte do lobo esquerdo, vai estar a parte mais funda, que é ocupada pelo estômago. Impressão gástrica. Tá? Então, agora eu vou mostrando novamente. Então, para vocês, depois eu mostro para vocês, tá? No lobo direito, impressão renal é a maior. A mais embaixo é a cólica. Aqui, ó, é a duodenal. No esquerdo, esofágica e gástrica, tá? Então, agora mostrando para vocês aí, ó. No lobo direito, a maior é a renal. A de baixo é a cólica. Aqui, ó, mais voltada para o meio, é a duodenal. No lobo esquerdo, essa daqui de cima é a esofágica. E essa aqui no meio é a gástrica. Tá? Tranquilamente? Professor, o pedículo hepático Vou falar agora. Além de tudo isso, tá? Além de tudo isso, eu ainda consigo ver na face visceral, tá? Um conjunto de elementos. Então vejam só, todo órgão, então vamos pegar o fígado, o rim, o baço, tá? Eles vão ter um conjunto de estruturas, tanto que entram ou que saem desse órgão. E esse conjunto de elementos é chamado de pedículo, tá? Então o que é um pedículo? É um conjunto de elementos que entra ou sai de um órgão. Tá? Então, pedículo é um conjunto de elementos que entra ou sai de um órgão. Todo pedículo necessariamente tem que ter o quê? Uma artéria, uma veia, nervos, porque o órgão tem que ser inervado, e vasos linfáticos, porque o órgão tem que ser drenado toda a linfa dele. Então, isso é o básico de um pedículo qualquer. Porém, cada órgão vai ter um elemento a mais, que só ele vai ter. Tá certo? Então, aqui no fígado, isso que a gente está vendo aqui, todo esse emaranhado de estruturas, é o pedículo hepático, porque está no fígado. Tá certo? Veia, artéria, nervos e vasos linfáticos. Isso é o básico para ter um pedículo. Só que vejam só. Então, aqui no pedículo hepático, observem, eu tenho essa estrutura aqui e essa estrutura aqui, ó. As duas são chamadas de artéria hepática. Por quê? Eu tenho, lá da artéria aorta abdominal, vai sair uma artéria só, artéria hepática comum. Quando ela se aproxima do fígado, ela muda o nome para artéria hepática própria. Quando ela se aproxima do pedículo hepático, ela se divide. Uma artéria vai para o lobo direito e outra artéria vai para o lobo esquerdo. Então, por isso que aqui no pedículo eu vejo duas. Mas, na verdade, elas são unidas e aqui teria mais uma só. Tá? Então, essas duas aqui, ó, é a artéria hepática. E a outra que ela se une? Forma uma só, qual que é o nome? Não. Eu tenho uma artéria que está chegando aqui, ó. Quando essa artéria chegar, ela se divide. Então, de uma vai formar duas. Tá certo? Vocês vão aprender isso quando a gente chegar em circulatório, tá certo? Então, aqui eu só quero que vocês gravem que essas duas aqui são artérias hepáticas, tá certo? Aqui, ó, em cima da artéria hepática, ó, eu vou ter uma outra estrutura, tá? Eu vou tentar mostrar nesse aqui, ó, porque aqui está um pouquinho meio complicado de ver. Mas é isso aqui, ó. É essa estrutura aqui, ó. Tá? Que é uma veia. Que é uma veia. Ó. A veia, geralmente, ela é mais calibrosa que uma artéria. Não entendam mais calibrosa de mais resistente. Mais calibrosa é a mesma coisa que eu pegar dois canos com essa abertura. Só que um é de ferro e o outro é de plástico. Qual que é mais resistente? O de ferro. Então, vocês vão ver isso quando a gente chegar em circulatório. Então, essa estrutura aqui, ó, esse elemento, é uma veia, chamada de veia porta hepática.
veia porta hepática. Tá? Professor, mas qual que é resistente? A veia ou a artéria? Oi? Qual que é mais? Você fez a comparação. Que é mais resistente? A artéria é mais resistente. Mas por que você falou que a veia é mais calibrosa? Ela é maior em tamanho, Mas não mais resistente. só que ela é mais fraca. Tá? A parede dela é mais fraca. Tá certo? Então, essa aqui é a veia porta hepática e essas duas aqui são as artérias hepáticas. Tá certo? Nervos e vasos linfáticos não dá para ver aqui, porque quando a gente tira esse órgão, a maior parte dessas estruturas já são eliminadas. Tá certo? Agora vejam, aqui no fígado, ó, eu tenho essa estrutura aqui, ó. Tá vendo? Que é a vesícula biliar. Vesícula biliar. Uma bolsinha, né? É tipo uma bolsa, tá? Tipo uma bexiguinha, tá certo? Então, o que acontece? Essa vesícula biliar, ela tem a função do quê? Então, o fígado vai produzir a bile, tá? Só que essa bile não pode ficar caindo direto lá no duodeno. Ela tem que ser armazenada e só vai ser liberada quando tiver alimento no estômago. Então, o que acontece? Do fígado, está saindo de cada lobo um ducto. Ó. Então, eu tenho um ducto aqui, ó, tá vendo? Que eu estou segurando, e um outro ducto aqui, ó. Tá vendo? Um aqui e outro aqui. Tá? São os ductos hepáticos direito e esquerdo. Esses dois vão se juntar e vão formar um único ducto só, ó. Tá vendo? Que é o ducto hepático comum, ó, que é esse aqui, ó. Tá certo? Só que esse ducto hepático comum, quando ele trazer a bile até aqui, a bile vai pegar um outro caminho, que é esse outro ducto aqui, ó, que é o ducto cístico, e vai entrar dentro da vesícula biliar para ser armazenado. Tá? Então, um outro elemento que forma o pedículo hepático é o ducto hepático comum. Tá certo? Da vesícula biliar, não tem o ducto cístico? Não tem? Vejam só o que está acontecendo. Ó. O ducto cístico, que está vindo da vesícula, mais o ducto hepático comum, que está vindo do fígado, vão se juntar e vão formar um único ducto. Ó. Tá vendo? Formou um único ducto só, que é chamado ducto colédoco. Lembram que eu falei isso? Lá no duodeno tem a parte descendente que recebe a bile que vem do ducto colédoco. É isso aqui, ó. Tá? Então, deixando bem claro para vocês, como é formado o pedículo hepático. Duas artérias hepáticas, uma veia porta hepática, o ducto hepático comum e o ducto colédoco. Só que para mim formar o ducto colédoco, eu preciso ter o quê? O ducto hepático comum mais o ducto cístico, que se unem e formam o ducto colédoco. Tá? Tudo isso está naquele resumo que eu mandei para vocês e está também na aula que eu mandei para vocês. Tá certo? E agora está gravado para vocês. Tá certo? Então, basicamente, isso é o fígado. Tá? Passei tudo o que vocês precisavam saber do fígado. Tá certo? Claro que depois vai ter a parte das funções do fígado. Mas isso já é fisiologia. Eu coloquei na aula que ele metaboliza os nutrientes, ele degrada as células sanguíneas, ele armazena gordura, ele armazena ferro, armazena cálcio, tá? Ele elimina o açúcar quando eu preciso. Tá? Então ele vai fazer toda essa parte, todas essas funções. Mas isso é mais da parte da fisiologia. Tá? Vocês já tiveram fisiologia? Não. Vocês vão ter ainda, então o professor ele vai estar passando isso para vocês. Quem que é o professor? Provavelmente será o professor Ângelo. Ele é muito gente boa também. Tá? Ó, também, tá vendo? Então também. Ela falou só por ela. Ela não falou pela gente, não. Não falou pela sala toda, não. Isso é realidade. Eu nunca ganho, não. Deixa isso comigo. Não tá gravando, não. Vamos lá. Pior que eu tô gravando. A última glândula anexa do digestório
é o pâncreas. Tá? Então, vejam só. Aqui eu tenho o esôfago. Tá certo? Ó. Esôfago, estômago, duodeno e aqui já começa o intestino delgado. Na curvatura do duodeno, preso no duodeno, eu tenho esse órgão amarelado, formado de gordura, basicamente, tá? Que é o pâncreas. O pâncreas, então, ele tem uma função, qual a função básica do pâncreas? Produzir o suco pancreático e 2 hormônios, o glucagon e a insulina, tá? Localização do pâncreas. Em qual região abdominal ele está? Então, o pâncreas ele vai estar na região epigástrica e hipocôndrica esquerda. Tá? Porque ele pega desde aqui do meio e vai até o lado esquerdo aqui. Beleza? Em cima, assim? Lá pro lado esquerdo. Tá? Aqui, assim? Vejam só. O pâncreas, o que mais vocês precisam saber dele? Que ele vai apresentar 4 partes. Essa primeira parte aqui, ó, que está presa no duodeno, é chamada de cabeça do pâncreas. Tá? Essa parte mais dilatada. Abaixo da cabeça não tem uma parte mais estreita? É o colo do pâncreas. Depois do colo, vai ter toda essa maior parte dele aqui, ó, que é o corpo do pâncreas. E aqui no finalzinho, ó, tá vendo que ele vai formar um rabinho? É a cauda do pâncreas. Então, o pâncreas apresenta 4 partes: cabeça, colo, corpo e cauda. Tá certo? No caso, o pâncreas seria esse? Isso. Cabeça. Esse, e, não. Daqui para lá. Cabeça vai presa no duodeno. Cabeça, colo, corpo e a cauda. Tá? E aí, vejam, olha que interessante. Ele, teoricamente, se prende, se liga ao baço, que é esse órgão aqui que fica totalmente do lado esquerdo. O que acontece é o seguinte, ó, se você observar aqui, ó, tá vendo como ele é totalmente poroso? Tá? Parece uma mordida. Aqui, como ele é totalmente poroso, ele é muito vascularizado. Então, o que acontece? Se você tiver alguma lesão no baço, ele vai ocasionar uma hemorragia intensa. O que acontece? Olha a finura do tecido que envolve o pâncreas. Ele é muito fino. Se o médico tentar suturar isso aqui, ele vai continuar tendo hemorragia. Então, o que o médico faz? O médico vem aqui, corta aqui, arranca o baço inteiro fora, sutura aqui, acabou o problema. Por quê? E daí vive sem o baço? Vive. Porque o baço, a função do baço, é uma função imunológica. Mas vocês têm que entender que não é um órgão somente que faz uma única função. Sistema imunológico, quem que está participando? O baço, o fígado, o timo, outras glândulas que a gente tem, tá? Como a tonsila palatina, a tonsila lingual, a tonsila faringiana, que é a adenoide, tá? Os linfonodos. Então, todos esses órgãos são do sistema imunológico. Então, se eu retirar o baço, eu não vou morrer por causa disso. Não tanto assim, tá? Isso é normal. Depois ele vai fazendo a recuperação pós-operatória e fica tudo ok, tá certo? Então, o baço, a gente vai aprender ele quando a gente chegar em sistema circulatório. Qual a função do baço mesmo? O baço é do sistema imunológico, então ele produz linfócitos, ele produz células sanguíneas também, ele degrada células sanguíneas velhas, tá? Uma outra coisa que não dá para a gente ver aqui, mas que é interessante vocês saberem, é que no interior do pâncreas existe um ducto, tá? Que é o ducto pancreático principal, que é ele que vai conduzir todo o suco pancreático para ser jogado aqui no duodeno, tá? Juntamente com o hormônio glucagon e com o hormônio insulina, tá certo? E depois ele vai ter um outro ducto, que é o ducto pancreático acessório, que ele vai se abrir no duodeno também, só que numa parte mais acima, tá? Depois eu vou pegar um duodeno que eu tenho ali para mostrar as papilas para vocês, tá certo? Então, a última glândula anexa é o pâncreas, tá? E assim, por fim, nós terminamos, então,
a glândulas anexas. Ok?